Fala pessoal, boa tarde. Tempo aqui em São Paulo está de certa forma nublado, um pouco frio, um pouco quente de vez em quando. E aí, dou as boas-vindas também para o meu amigo Vinícius Romano. Fala, Vini, beleza? Fala, Sung, fala pessoal que tá entrando aí, boa tarde a todos. Hoje, sem o Rafa, né? Nosso fiel escudeiro também que tá de férias, vida boa aí, não sei nem onde ele tá, deve estar pelo mundo aí viajando, mas vamos lá, tem algumas coisas legais aí pra gente falar hoje. Até a última notícia que eu tive, ele estava no Tomorrowland, que Que deu uma isso, então pequena que deu uma pequena chuva ali, né? Eu até cancelaram, né? cancelaram na sexta. Ele Nossa, pode contar para a gente depois como que ele passou o perrengue chique dele lá nesse fim de semana. boa. Mas vamos aí para as notícias principais. A gente sempre gosta aqui nesse início de live, enquanto o pessoal chega, pega a sua marmita, falar um pouquinho dos dados que saíram na semana passada, que foi feriado. Tivemos aí Dia das Crianças, espero que você tenha comemorado com seu filho, filha, neto, sobrinho. Eu comemorei com meu sobrinho, dei presentes para ele. Ele tem 6, 7 meses agora, então deu para brincar um pouquinho. Então, para começar, semana passada tivemos a divulgação do IPCA de setembro. Estão me ouvindo aqui? Tudo certo, né? Vi um barulhinho. Então, o Tudo certo, IPCA tudo certo. de setembro registrou uma alta de 0,26, que veio aí abaixo das expectativas do mercado, que era de 0,34. Nos últimos 12 meses, a gente acumula uma alta de 5,19, tá? E aí eu acho que o ponto interessante, né? A gente sempre retrata o seguinte, pessoal, não vamos olhar só o índice cheio, vamos dar um passo dar um passo a mais. Vamos ver os outros grupos. E aí o primeiro grupo que a gente olha é o preço dos administrados, que representa em torno de 20 e poucos por cento do peso da composição do IPCA cheio. Ali tem gasolina, combustíveis, contratos, tudo que são monitorados, vamos dizer, ou de forma contratual pelo governo, pelas empresas estatais, por exemplo, como o preço de energia. E lá teve um crescimento de 1,11% na variação mensal. Os outros 70 e poucos por cento, que é o que pesa bastante, são os preços livres que a gente fala. Alimentos, vestuário, por exemplo, batata inglesa, cenoura, carne, produtos da cesta básica, alimentação fora do domicílio, entre outros grupos. E é o importante que a gente teve uma deflação, ou seja, uma variação negativa no mês de 0,04. E a maior contribuição do grupo para esse crescimento do IPCA no mês vem dos preços administrados, como eu bem trouxe, o item de maior peso foi a gasolina. A gasolina teve uma alta de 2,80, tá? Impactou o índice em 0,14 pontos percentuais. E aí o segundo passo, na verdade, que a gente dá na nossa análise é olhar algumas métricas, por exemplo, preços de serviços, que estão bastante vinculados com a atividade econômica, com o mercado de trabalho. E o preço de serviços, apesar de uma alta na variação mensal, no acumulado dos últimos 12 meses, desacelerou. E quando a gente pega também os preços de serviços subjacentes, que a gente tira alguns itens ali um pouquinho mais voláteis para tentar pegar o core, o núcleo, vamos dizer assim, do preço de serviços, também trouxe uma desaceleração nos últimos 12 meses. Os núcleos de inflação também desaceleraram e o índice de difusão saiu em torno de 53 em agosto para 42. Índice de difusão, pessoal, ele vai pegar todos os subitens, todos os itens que compõem o IPCA, quais cresceram, tiveram uma variação positiva no mês em relação aos itens totais, ou seja, é uma razão. Quais cresceram pelo número totais de itens, e aí a gente consegue ver o quão a inflação está espalhada na economia. E saiu de 53% a razão para 42%, ou seja, a inflação nos parece menos espalhada sobre os itens que compõem o IPCA. Então, de forma geral, o IPCA que saiu de ano passado, que saiu de setembro, veio bastante benigno, continua trazendo a trajetória baixista para a inflação.
É claro que se a gente olhar no acumulado dos 12 meses, a gente está em torno de 5 e falar, olha, Sung, a inflação subiu de 12 meses de 5, antes estava 4, estava 3. É porque, pessoal, a gente está tirando, expurgando os efeitos aí que teve das desonerações sobre os combustíveis no ano passado. Então, por base de comparação, a gente tem um pico agora em setembro, mas a tendência é que outubro, novembro e dezembro a inflação desacelere e volte aí a fechar perto dos 4,90, 4,80. Então, até a gente vai discutir o Fox, tem uma leve queda hoje pela manhã, mas, de qualquer forma, a inflação deve desacelerar no acumulado dos 12 meses nos próximos, nesse trimestre aí, que deve ser o último trimestre do ano. Algum comentário, Virim? Só queria fazer um paralelo aqui rápido sobre essa aceleração já prevista do IPCA para alguns ativos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os ativos de renda fixa que são indexados ao IPCA, e até mesmo ativos que têm o seu rendimento atrelado ao IPCA, por exemplo, fundos imobiliários que repassam o IPCA nos dividendos mensais ali, né, nos rendimentos que eles pagam mês a mês. A tendência é que a gente veja uma aceleração também nos rendimentos. Então, um fundo que paga lá 0,80 centavos por mês, né, dependendo aí do IPCA daquele mês específico, quando você tem uma aceleração, você tem também um aumento, provavelmente, nos rendimentos. Depende do gestor também, tem gestor que gosta de deixar uma gordurinha lá dentro do fundo para quando precisar ele distribui, né, em tempos de vacas magras ele vai lá e distribui, outros já repassam integralmente a inflação, mas o que importa é, se o IPCA acelerar e aquele ativo está indexado ao IPCA, você vai receber mais, né, por conta dessa aceleração. Se a gente tiver uma deflação, como aconteceu no ano passado, que o Sung bem falou aqui, né, foi acho que em julho, agosto, setembro, se eu não me engano, lá do ano passado, a gente viu também alguns fundos, né, alguns ativos indexados ao IPCA distribuírem menos. Então, é uma relação direta, né? Se o IPCA acelerar, você tem um rendimento maior. Se o IPCA desacelerar, você tem também um rendimento menor. No caso de um título público, né, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você pega o Tesouro IPCA mais 2045. Hoje ele está pagando aí em torno de 5,90% acima do IPCA. O IPCA ele importa, né? Claro que ele vai compor ali o rendimento do título, mas no final do dia, quando você mantém esse título até o vencimento, você vai receber os 5,90% acima da inflação. Então, assim, meio que se o IPCA for 10, se o IPCA for 2, se o IPCA for 7, ele importa no rendimento, mas o que importa mais, né, é que você vai estar recebendo os 5,90 acima do IPCA. Por isso que ele é chamado, é um título, né, que te paga o juro real, né, ele já te paga acima da inflação. E tem vários vencimentos, né, para você escolher, e acho que a gente fala bastante disso também lá nos relatórios, mas o que eu queria passar é, se você consegue comprar um título que já te paga um juro real, né, acima da inflação, meio que quase não importa o tanto que vai ser o IPCA, né? Importa, mas assim, o que mais importa é o tanto que você conseguiu de taxa ali para garantir no longo prazo. Então, se você conseguiu comprar ali a 6%, 5,90, é interessante porque, independente de quanto vai ser o IPCA, você vai ganhar esse valor acima já da variação da inflação. Boa tarde, Fleck. Obrigado aí pela mensagem, por ter conseguido entrar aqui na nossa live de meio-dia. Espero aí um bom almoço para você. Outro dado importante, na verdade nem é dado, e assim a ata do FONC, do Comitê de Política Monetária Norte-Americana, que foi divulgado semana passada. E aí eu tenho algumas questões importantes. O que a ata me trouxe de principal é uma certa incerteza em relação à economia norte-americana, que dá sinais ainda de resiliência, principalmente o mercado de trabalho, que o Banco Central precisa ainda ver mais sinais de desaquecimento. A gente até teve, foi surpreendente o dado de mercado de trabalho de criação que veio acima do esperado, apesar da taxa de desemprego ter ficado mais ou menos estável, a criação em si ficou ali de uma forma muito maior que o mercado projetava. E aí o Banco Central norte-americano, na ata divulgada, diz que tem muitas incertezas em relação ao estado do mercado financeiro, também tem problemas aqui com potenciais impactos do preço do petróleo, que a gente já contou para vocês. Preço do petróleo, pessoal, ele deu uma leve alta nos últimos meses,
muito por conta do anúncio da Arábia Saudita de manter, prolongar ou estender o corte de produção de petróleo até o final do ano, somado à Rússia também, que entrou nesse, não acordo, né, mas também entrou no mesma toada de manter cortes, o que fez com que o preço do petróleo subisse e foi impactada indiretamente também com a guerra que está tendo no Oriente Médio, que a gente vai comentar a seguir. E acho que esse é o ponto principal. Se houver um repasse desse alto custo do petróleo que vem aí nas últimas semanas para os combustíveis, e isso pode ter um potencial implicação sobre a inflação. E aí isso seria um problema negativo para o cenário do Banco Central. E também tem algumas questões para saber o quão vai desacelerar a economia norte-americana, que a gente espera, e o Banco Central também desacelere por conta dessa política monetária bastante restritiva, e a tendência que a gente veja uma desaceleração da economia. Mas, de novo, há muitas incertezas. E aí, ao mesmo tempo, houve declarações de alguns membros que fazem parte do FONC dizendo um pouquinho uma fala mais branda. Olha, talvez a gente já chegou no patamar ideal, a gente precisa ver o efeito acumulado dessa alta de juros sobre a economia, talvez não seja necessário haja um aumento da taxa de juros. E até ressaltou, olha, as treasuries, os empréstimos de 10 anos, na verdade, os títulos de 10 anos no atual patamar e até os empréstimos que as famílias tomam estão já com taxas bastante altas, o que necessariamente implicaria necessário um aumento da taxa de juros pelo Banco Central norte-americano. Então, também trouxe um certo alívio. E hoje, se a gente olha para as probabilidades do CME Group, que é onde a gente olha as expectativas do mercado, ali o mercado enxerga que não necessariamente teremos mais altas, acho que a grande probabilidade de se manter essa taxa de juros até o meio do ano que vem. Eu estou olhando aqui, o primeiro corte viria em 12 de junho do ano que vem, com a expectativa do mercado. Essa conjuntura, a gente já falava para vocês há um bom tempo, pessoal. Para poder convergir a inflação para a meta de 2%, diante de uma economia que ainda se torna um pouco resiliente, a gente precisa ver os efeitos defasados da taxa de juros, a gente precisa ver, pelo menos nesse patamar, até pelo menos o segundo trimestre do ano que vem, para poder fazer com que a inflação realmente esteja mais controlada. Agora está parcialmente controlado, muito melhor do que a gente viu nos últimos meses, mas ainda precisa um pouquinho mais. Quais foram suas visões, Vini? Tem algum comentário extra aí sobre a ata, ou até declarações que a gente viu recentemente do pessoal lá do FONC? Vini? Boa, tá travando um pouco aqui, eu acho. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Estou conseguindo sim, está um pouquinho lento, mas estou ouvindo. Tá, beleza. Não, eu acho que você falou super bem aí sobre a ata, a questão das preocupações sobre alguns diretores ali do FONC me chamaram a atenção, tanto que as probabilidades já estão mais para uma manutenção e não mais um aumento dos juros, né? Que já estão num patamar alto, né? E se a gente olhar os títulos públicos, né, norte-americanos, a gente via nas últimas 2 semanas o estresse estava muito forte, né? Agora, apesar de estar ainda em um nível alto, a gente já vê os títulos de 10 anos, por exemplo, dando uma acalmada, já está ali no patamar de 4,70, se não me engano, e antes chegou a bater 5, né, quase. Então, deu uma aliviada, apesar de ainda estar no nível alto, e a tendência é que isso se mantenha, assim, né? Acho que o estresse dos mercados foi um negócio muito rápido ali, talvez, não sei motivo, mas é o que a gente falou na semana passada, né? Às vezes esses picos aí do mercado, né? O humor, tanto negativo quanto positivo, muito muito impresso ali no mercado, né? A gente às vezes abre algumas oportunidades. Então, eu acho que agora deu uma acalmada, os efeitos da guerra também acho que estão se materializando, a gente ainda, claro, não sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente, mas da semana passada para cá a gente viu que ainda o mercado deu uma acalmada, apesar do petróleo estar em um nível bastante alto também, isso impactar o próprio IPCA nosso aqui, né? Eu acho que deu para a gente ver um pouco dos impactos até aqui, né? Que não foram tão fortes quanto talvez se imaginava. E acho que para os Estados Unidos
maior economia do mundo, e é o que eu repito aqui em algumas lives, né? Se a gente pega títulos aí de boas empresas, empresas sólidas, até mesmo brasileiras às vezes, você consegue aí uma rentabilidade boa em dólar, e sendo renda fixa, né? Apesar de você ter a marcação ao mercado ali todos os dias, ou seja, seu título vai oscilar, não tem como fugir, você tem a opção de manter o título até o vencimento e aí você garante aquela taxa. Então, se você compra um título ali a 6% em dólar, né, se tenha um prazo ali de, sei lá, 5 anos, se você mantém esse título nesses 5 anos, até a data de vencimento, você vai receber os 6% em dólar. O único fator que impediria isso seria a empresa quebrar, né? Mas se você consegue escolher uma empresa sólida ali, que tem um bom risco de crédito, né? O risco ele vai sempre existir. Mas se você consegue administrar bem esse risco, você pode ter uma boa rentabilidade. Então, acho que Estados Unidos para mim, os bonds podem até ter algum tipo de volatilidade, ali um pouco de oscilação, mas eu acho que ainda assim representa uma boa oportunidade. Boa. E só uma dúvida para as pessoas que estão assistindo, até o Adilson Lima Gonçalves aí de João Pessoa, boa tarde, Vitor também. Se a pessoa quer investir, por exemplo, num título de renda fixa lá nos Estados Unidos, Vini, sei que você já comentou aqui para a gente, mas provavelmente tem pessoas novas. Como que a pessoa faria um ETF ou conseguiria comprar títulos direto na bolsa? Boa pergunta, né? Tem essas duas formas de você comprar. Você pode comprar via ETF ou até mesmo diretamente o título, né? Aí tem vantagens e desvantagens. Às vezes comprar o título diretamente exige uma aplicação mínima um pouco maior. E é em dólar. Então, pô, se você pega um título. Aqui no Brasil, você pega um título corporativo, você vai pagar ali em torno de R$ 1.000 em um título. Lá fora, pode ser US$ 1.000, só que aí convertendo para o real vai dar R$ 5.000. Então é um valor um pouco maior. Isso pode ser uma vantagem ou desvantagem, né? O valor da aplicação mínima. Tem a questão do risco de crédito. Então, se você compra um ETF, você consegue diversificar de uma forma muito maior do que comprando um título só, né? Justamente pelo valor também. Comprando uma cota de um ETF, você tem milhares de títulos ali, às vezes, dentro daquele fundo. O título diretamente não, você vai estar exposto a uma única empresa. Só que dos dois jeitos, né? Se você quiser investir diretamente lá fora, você precisa de uma corretora que acessa o mercado americano. Então, por exemplo, aqui a gente não tem nenhuma, né, não tem nenhum vínculo com nenhuma delas, mas alguns exemplos, né? Você tem a Avenue, que é uma corretora que acessa o mercado estrangeiro e ela tem a plataforma em português, né? Uma corretora brasileira. Você tem a própria XP, que abriu recentemente essa opção, né, de você investir lá fora. Então para quem tem conta na XP, você já consegue, né, dentro da própria corretora lá, você tem a opção de abrir uma conta internacional também. Você tem Banco Inter também, tem essa opção. Isso são corretoras brasileiras que acessam o mercado lá fora. E aí você tem também as corretoras lá de fora diretamente, né? Só que a plataforma já é em inglês, é tudo lá de fora. Que é o caso por exemplo, TD Ameritrade, você tem a Charles Schwab. Então, assim, lá tem muito mais corretoras aqui do que no Brasil, né? Mas você pode acessar, enfim, dessas duas formas. E se a pessoa não quiser também acessar de nenhuma forma o mercado americano lá diretamente, você tem a opção de comprar BDRs de ETFs aqui na B3. Então, como se você estivesse comprando o BDR da Apple, por exemplo, né, que você coloca lá o código da ação e coloca o 33 lá, 34 no final, você pode comprar também os ETFs de renda fixa internacionais, só que pelo BDR. É a mesma lógica, né? Um recibo daquela ação, né, daquela cota, só que você compra pela B3. Então, você vai ter a variação do dólar da mesma forma, mas você paga em reais. A única coisa que você vai ter do dólar é a variação, né? O efeito da variação cambial. Então você tem essas opções, né? Você compra o ETF lá diretamente, o título lá diretamente, ou o BDR de ETF aqui da B3. Uma desvantagem seria a liquidez, né? Porque aqui no Brasil o BDR de ETF é um pouquinho menos líquido, né? Do que comprando lá fora diretamente. Mas você tem essas formas, né? Eu até coloquei isso num relatório recente, que para justamente ilustrar esses formatos, né? Até com as vantagens e desvantagens de cada forma, para ficar um pouco mais claro. Eu vou até aproveitar para responder a pergunta do Adilson aqui, que ele falou, né?
Bonds americanos pagam mensal, igual alguns títulos brasileiros? Vai depender do título, né? Você tem essa possibilidade também. Lá os ETFs muitas vezes distribuem rendimentos periódicos, então aqui no Brasil você não tem ETFs de renda fixa que distribuem juros, né? Eles ficam retidos no fundo e o fundo vai lá e reinveste automaticamente. Lá fora você tem ETFs, a maioria até, você tem ETFs que pagam rendimentos periódicos, pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser, né, semestral, vai depender muito do ETF e da regra dele. E os títulos também, o título é mais personalizável ainda, né, vamos dizer assim, porque vai depender muito do emissor, né, de como que ele vai definir aquela distribuição. Aí vai mais parecido com o Brasil, né? Aqui no Brasil é mais comum semestral, mas não tem uma regra também. Você pode, depende do emissor, né? Se o emissor quiser distribuir mensal, ele pode também. Vai estar tudo no prospecto da emissão, você consegue ver isso e funciona igual nos Estados Unidos, né? Lá você tem muita bem personalizável, né? Vamos dizer assim, vai depender muito de cada papel. Boa! E para entrar já um pouquinho de dados da semana, ficou bastante noticiado hoje o Boletim Fox. Se Vini, se puder colocar para a gente, ele saiu aqui da tela. Se Tá, vou puder tentar aqui colocar. porque tava travando um pouquinho. Tava travando um pouquinho aqui. Vê se apareceu. Ainda não. Acho que agora foi, né? Foi. Não sei se o pessoal tá vendo aqui. Espera aí. Está carregando, pessoal, enquanto a gente está girando a manivela aqui. Bom, basicamente, pessoal, a gente não teve grandes alterações no Boletim Fox. Acho que eu estou enxergando, acho que deu tudo certo agora. Se você for ver as principais variáveis macroeconômicas, PCA, inflação, que é PCA, inflação, depois o PIB, o câmbio, a Selic, no geral não teve grandes alterações. Hoje que o ponto positivo e que gerou noticiário hoje pela manhã é olhar esse IPCA de 4,75 e o mercado já projeta uma inflação dentro da banda do Banco Central. O que eu quero dizer com isso? O Banco Central ele trabalha com uma meta de inflação e uma banda. Não necessariamente ele vai conseguir colocar a inflação certinho na meta, mas ele trabalha com uma banda. Então, que é 1,5 pontos percentuais para cima e para baixo. A meta desse ano é 3,25. Com 1,5 para cima dá 4,75. Ou seja, o mercado, dado o último dado que eu comentei de inflação, já passou a enxergar que a inflação deve ficar dentro da meta, o que é bastante positivo. Isso acho que é até uma boa notícia para os mercados, para o Banco Central, para nós investidores, até como brasileiros, de ver uma inflação um pouquinho mais controlada, porque faz um tempinho que a gente não vê uma inflação aí dentro da meta. Isso vem de um trabalho do Banco Central, a meu ver, bastante assertiva, de ter um juros, apesar de extremamente elevado, conseguiu controlar via comunicação, expectativa, somado a também um trabalho do governo de conseguir trazer uma âncora fiscal, que, nosso ver, é claro que não foi a melhor dos mundos, mas deu uma norte, uma regra clara sobre a evolução dos gastos públicos, que deve continuar crescendo a um ritmo menor, porque, como sempre a gente traz, vai depender muito de conseguir passar os projetos de arrecadação, que no ritmo está bastante lento nas negociações. A gente não viu nesse segundo semestre nenhum grande projeto sendo aprovado. A reforma tributária ainda está no Senado, a gente escreveu sobre isso, mas tem a PL dos offshores, tem a questão de taxar apostas esportivas online, e isso não está andando. Então o governo vai precisar de aumentar a arrecadação para poder cumprir a meta de zerar o déficit no que vem, e ao nosso ver, está cometendo um erro de não olhar muito para os gastos, que ali eu acho que o problema é maior. Mas, de qualquer forma, a gente tem agora uma âncora monetária,
trouxe uma leve âncora fiscal, vamos traduzir assim, e todo esse trabalho, junto com uma inflação que está desacelerando, dados aí melhores do que a gente esperava, fizeram com que o IPCA voltasse a patamar de 4,75, bem ali no limite superior da meta. Vamos acompanhar que tem muita coisa para acontecer. Alguns riscos para vocês colocarem no cenário, pessoal. Esses riscos aconteceram, vão acontecer. Probabilidades. A gente coloca no cenário esses riscos e entende, dada a evolução dos dias, dos meses, se a gente vai colocar ou não. Por exemplo, qual vai ser a extensão e evolução da guerra e os impactos do petróleo sobre os combustíveis? Essa é a primeira pergunta. E aí, se os combustíveis estão mais altos, se isso começa a afetar outros itens da economia brasileira, como fretes, alimentos, e assim começa a ter um espalhamento. Então a gente precisa entender esse primeiro ponto. El Niño, segundo ponto. É claro que os efeitos do El Niño não devem acontecer agora, mas a gente tem que entender, porque o El Niño tem um excesso de chuvas no sul e uma maior seca no norte, nordeste e no centro do país. E isso pode afetar a oferta de alimentos, fazer uma nova pressão sobre os preços desses itens. É um segundo risco que a gente tem que colocar. E o terceiro é o que a gente vem comentando, se o governo vai ou não conseguir cumprir com a meta, ao nosso ver, não vai conseguir, tá? E isso pode afetar as expectativas de inflação. E quando a gente olha para um pouquinho mais para a direita dessa tabela, para 2025 e 2026, está com uma inflação de 3,5%. A meta, pessoal, é 3% para esses períodos mais longos. Por que está um pouco acima? Porque o mercado ainda enxerga alguns resquícios e problemas que o governo deverá aumentar gastos, não deverá conseguir cumprir com as metas, e isso acaba afetando as expectativas de inflação. Por isso que está um pouquinho mais alto do que se espera. Até o Banco Central fala, estão parcialmente ancoradas as expectativas. Então está ainda esse risco que a gente precisa continuar vendo a evolução deles. O PIB estável, 2,92 para esse ano, 1,5 para o ano que vem, 1,9 para 2025 e 2026, 2%. O câmbio, 5, deu uma leve alta de 5,5 em 2024, ficou estável para os próximos anos, mas a tendência é uma desvalorização. E a Selic ainda continua estável, apesar de a gente conversar semana passada, que pela curva, né, o mercado estava projetando uma Selic de 10% em 2024, mas pelo Fox ainda a gente enxerga 11,75 para o final do ano, este é o nosso cenário também. Para o ano que vem, 9 Fox, a gente está um pouquinho mais alto, a gente tende a revisar com o andar dos próximos dados divulgados, provavelmente a gente vai ter que aumentar um pouquinho, e 25 e 26 também está estável em 8,5, está um pouco abaixo do nosso cenário. Mas, de qualquer forma, notícia positiva aí para a expectativa de inflação voltar para dentro da meta. Algum comentário extra, Vini? Não, acho que você passou aí pelos principais pontos. A questão da curva, né, ainda está um pouco diferente do Focus. Acho que a gente vai começar a ver esses ajustes aí mais para o ano que vem, né? Porque para esse ano já está praticamente dado aí as movimentações. E o Adilson fez uma pergunta aqui sobre inflação, que eu acho que se relaciona com o que você falou. Teve uma hora que você falou do IPCA e você falou, né? Quais são os impactos da guerra e do petróleo, por exemplo, no nosso IPCA daqui? Ele perguntou uma coisa parecida, né? Que ele fala qual que é o impacto da inflação americana no nosso IPCA daqui, se isso atrapalharia a meta, por exemplo. A inflação americana em si, ela não afeta diretamente. As causas de inflação americana aí começam a afetar, que é, por exemplo, impacto sobre o preço do petróleo, problemas no El Niño, que é preço de alimentos, e isso vai fazer, por exemplo, que os bancos centrais lá fora, para manter um controle maior da inflação, tenham que manter os juros subir ou até manter os juros por mais tempo. Se isso ocorrer, provavelmente o PIB mundial, a atividade econômica mundial vai desacelerar, tá? Vai ser menor do que se espera se a gente vê uma inflação um pouco mais forte lá fora, com juros mais altos. E se a atividade econômica lá fora tiver menor, isso vai fazer com que o Brasil também cresça menos, não tenha tanto impulso da atividade econômica aqui dentro, e isso também ajuda a controlar, a ter uma pressão menor sobre a nossa inflação. Então não é diretamente o IPCA, e sim, é todo um contexto
de causas que podem impactar a inflação e, se ocorrer, juros mais altos lá para frente, atividade mundial menor, e aí o Brasil cresce menos, também contribui de forma baixista para segurar a nossa inflação. Por quê? A inflação ela é muito afetada pela atividade econômica, né? Então, isso é um peso aí baixista, caso, de novo, esse risco de termos inflações maiores pela frente realmente ocorrer. Podemos passar agora para um slide que eu queria mostrar para o pessoal, Vini, sobre a parte da guerra. A gente escreveu hoje sobre isso, mas eu acho que eu venho falando há algum tempo, né? Quais são os possíveis impactos da guerra? E eu acho que todo essa guerra no Oriente Médio, a gente sempre muito cuidadoso com as palavras. Primeiro, condolências às vítimas, às famílias. Guerra, a gente sempre fala, não é bom para ninguém. Então, de novo, a gente sempre pega parcimônia e cautela quando a gente quer tratar sobre assuntos delicados, porque envolve a vida de muitas pessoas, tá? Agora, fazendo uma análise econômica. Pessoal, toda vez que a gente tem um evento geopolítico, a gente já escreveu isso aqui nos nossos relatórios, tem um risco. Aumenta a aversão ao risco dos investidores e a procura por ativos mais seguros. Isso gera uma volatilidade no mercado. Então, dias após o início do conflito, da guerra, a gente viu os mercados um pouco mais estressados. O petróleo saltou 4%, a bolsa caiu, nos Estados Unidos também caiu. E a gente pode notar por o gráfico aqui da esquerda, eu só peguei rapidamente o preço do Brent logo após o início da guerra, a gente vê uma alta muito forte do petróleo, que é o finalzinho aqui do gráfico. Por quê? Aquela região ela é muito sensível, porque ela é uma grande produtora de petróleo, exportadora de petróleo do mundo. Não necessariamente Israel e nem ali a faixa de Gaza, mas em si a região. E quando eu olho a região, eu olho o gráfico da direita. Esse Estreito de Hormuz, pessoal, se você for ver, é um estreito onde, na verdade, é um canal de escoamento de 33% do petróleo mundial. Quem está aqui? Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Irã são grandes produtores, principalmente a Arábia Saudita. E aí o ponto é, se tiver algum problema naquela região, naquele estreito, poderemos ter algum comprometimento na distribuição de petróleo do mundo. E isso, esse temor geopolítico, temor de que haja um escalonamento da guerra no Oriente Médio, pode afetar esse mercado. E aí, como a gente bem disse, pessoal, o petróleo mais alto que já está, vai começar a afetar a cadeia produtiva toda, seus derivados como um todo. E isso vai dificultar os cenários dos bancos centrais. A gente precisa entender, está tendo negociações e muita conversa ali com o Irã. O Irã, ele é uma peça importante para entender o conflito, junto com a Arábia Saudita. Ambos ali grandes exportadores e também tem certo vínculo mais forte com o conflito que está ocorrendo agora. Então a gente tem que olhar muito para ver os efeitos que podem gerar, principalmente sobre o preço do petróleo. Se isso impactar, pode gerar um problema maior para os bancos centrais. Todos os bancos centrais estão de olho na evolução do conflito e nas possíveis consequências que podem ter sobre os preços de diversos bens. E aí vai afetar também a política monetária. Então, por isso que a gente tem que entender a evolução desse conflito que a gente espera que se encerre logo para bem dos povos que vivem lá. Algum comentário, Vini, que eu acho que é um ponto importante aqui? Não, perfeito. Eu acho que o principal ponto aqui é a questão dos impactos secundários, né? Muitas vezes a gente pode subestimar esses impactos. Então, o preço do petróleo subiu. Beleza, então não teve tanto impacto assim. Só que quando você vai ver o que isso acarreta, né, nos índices, em toda a cadeia, né, por exemplo, da política monetária americana, vai impactar os juros lá. Então, vai impactar os juros aqui também, no mundo inteiro. Então, eu acho que a guerra por si só já é ruim, né? A gente nem falando muito em termos sociais, mas falando na parte econômica, tem essa questão dos impactos secundários que muita gente às vezes ignora, mas que pode impactar bastante aqui até os nossos juros daqui, né? Às vezes a gente fez a nossa lição de casa aqui bonitinho, mas o cenário internacional não ajuda e isso pode acarretar em alguns impactos aqui. Então acho que é ficar de olho para ver o que pode influenciar, principalmente nesse trecho aí que você comentou, né?
que é 1/3 do petróleo mundial passa por lá, então com certeza é relevante. Aí acho que tem um outro ponto, né? Não é, uma semana só, e aí imaginemos que tem um cessar-fogo amanhã. Acho que o impacto sobre os mercados vai depender da extensão e do escalonamento. Então, acho que a gente escreveu hoje, são duas palavras importantes: escalonamento e extensão. Eu acho que a gente tem que acompanhar esses dois palavrinhas para poder entender os impactos futuros. Não é só subir hoje que vai gerar problemas para os combustíveis. De novo, uma análise econômica, pessoal. Mas sim, se ocorrer o preço do petróleo de forma bastante elevada por diversos dias, diversas semanas, aí a Petrobras e outras companhias vão ter que rever os seus cenários diante de um preço de petróleo mais elevado do que o esperado. Mas, de novo, nada ainda é cravado em pedra, vamos acompanhar, não vamos tomar nenhuma decisão precipitada, vamos torcer para um cessar-fogo logo, para as coisas começarem a acalmar e a gente não ver esses efeitos secundários. E por fim, Vini, para acabar nossa live aqui, a gente quis citar, teremos eleições na Argentina no domingo. Então, pessoal, diversas notícias vão pipocar, já vi hoje na Infomoney já possíveis consequências ou impactos que pode ter a eleição na Argentina aqui no Brasil. Primeiro ponto a gente escreve sobre isso aqui, nossos relatórios a gente já tratou alguns problemas na Argentina, que não tem reservas cambiais para poder segurar uma pressão sobre o dólar, evitar qualquer tipo de ataque especulativo. O dólar lá está desvalorizando, isso tem impacto direto sobre a inflação, que já se encontra acima de 100%. A Argentina vive com juros, aumentou juros na semana passada, se eu não me engano está em 133%. Está uma situação econômica bastante complicada, somados a déficits fiscais, problemas fiscais sérios. Eu acho que eu estava discutindo aqui com o analista da Suno, ali precisa um choque muito grande de expectativas, de credibilidade e também de uma boa revisão dos gastos para poder retomar os trilhos do crescimento e de uma menor inflação. Então tem uma live que a gente podia só fazer de Argentina para poder explicar, mas basicamente já tem uma economia que tem pautado as discussões nas eleições. A gente tem o Javier Milei, que ganhou no passo e nas 3 principais pesquisas está em primeiro lugar. Em segundo está o Sérgio Massa, o atual ministro da Economia. Em terceiro, a Patrícia Bullrich, que foi ministra de Segurança do último governo do Macri. Tá? A princípio, a princípio teremos segundo turno. Para poder o primeiro candidato ganhar, tem que ter 45% dos votos ou 40%, mais uma diferença de 10 pontos percentuais em relação ao segundo, que, ao nosso ver, olhando as pesquisas, não deve ocorrer. Está bastante empatado, o Milei leva alguma vantagem, mas a gente não sabe o quão a diferença vai ser. Mas, a princípio, a gente deve ter segundo turno, que deve ocorrer em novembro. As discussões se tornam de novo em relação à economia, tá? Como que resolver esses problemas econômicos. E aí se discute muito as propostas do Milei de acabar com o Banco Central, dolarizar a economia, fazer um choque e cortar gastos. E aí os mercados são um pouco receosos, tá? Até hoje vi um podcast, até indiquei aqui o do Café da Manhã da Folha, se eu não me engano, e o analista disse que isso é uma pesquisa com os empresários. 80% deles gostaria que a Bullrich ganhasse, 11% o Massa e 7% o Milei, porque há uma desconfiança ainda que o Milei consiga colocar em prática estas questões. E eu acho que tem um ponto bastante importante, pessoal. Para o Milei adotar certas políticas, ele tem que passar pelo Congresso, e ele não tem a maioria. Então, assim, quando as pessoas falam que a Argentina vai acabar com o Banco Central, vai ter um monte de questões, eu sou um pouco pé no chão e falar, entendo as propostas, ele vai conseguir colocar em prática? Eu não tenho certeza. Vai precisar negociar muito, porque não acho que vai ser só na canetada, ele vai precisar do Congresso para passar diversas medidas. Eu não sou especialista em política na Argentina, eu vou conversar com um cara amanhã
que sabe muito bem de Argentina. Às 3h30 marcou a reunião, ele foi lá visitar, conhece muito, e acho que é o ponto que eu vou perguntar, o quão ele vai conseguir passar essas medidas. Vamos acompanhar, porque está bastante complicado lá a eleição, e de acordo aqui com as últimas pesquisas, se for Milei e Massa para o segundo turno, Milei ganha, se for Milei e Patrícia Burrich ganha. Então, está bastante indefinida, eu acho, aquela eleição. E como é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, eu acho que pode afetar, sim, um pouco as nossas exportações, importações, mas, de novo, as exportações argentinas vêm muito para o Brasil. E se tiver qualquer conflito ou problema, os empresários da Argentina, não sei se vão gostar tanto assim. Pode gerar alguma volatilidade sobre o Mercosul, porque o Milei não é contra, ele quer rever várias questões do Mercosul, em relação à China também. Então, vai depender muito como que ele vai conseguir colocar em prática essas questões, tá? E eu não vejo com bons olhos acabar com o Banco Central. Eu acho que não é esse choque que precisa ser visto na Argentina. Eu acho que precisa de uma grande revisão de gastos por lá e, principalmente, soltar o câmbio, né? Eu acho que aquele câmbio blue, câmbio paralelo, câmbio para agro, para mim tem que ter um choque de deixar o mercado de câmbio livre e aí fazer com que as exportações ganhem também mais competitividade, voltar. Sei que vai ter um choque inflacionário muito grande, mas eu acho que precisa de um choque ali de cambial um pouco mais forte para resolver a questão. Mas é complicado, acho que a gente poderia passar uma live inteira falando sobre a Argentina, mas acho que são os pontos principais que a gente queria abordar hoje. Algum comentário, Vini? Eu ia até falar, chegaram até algumas perguntas aqui mais específicas sobre a Argentina. Eu acho que talvez para a próxima semana a gente poderia trazer pelo menos metade da live aí falando de Argentina, né? Acho que despertou o interesse aí de alguns, do Lucas aqui, do próprio Adilson mandou uma dúvida também. Eu acho que é um tema que, apesar de não ser diretamente aqui impacta a gente, eu acho que é interessante também, né? Eu, por exemplo, tenho ativos argentinos na minha carteira pessoal, então para mim também seria legal falar sobre o país aí, sobre a situação econômica. A gente pode até trazer algum analista que cobre, né, a Argentina, e seria bem bacana. Eu acho que fica de ideia aí para as próximas a gente trazer esse tema mais aprofundado, né? O Adilson aqui e o Lucas, já salvei, tirei um print screen aqui das perguntas, já joguei aqui no grupo que tem eu, Vini e o Rafa. Semana que vem a gente pode preparar uma matériazinha legal, poder trazer, acho que algo mais completo, tudo o que aconteceu, quais são os problemas, o que pode vir, e a gente traz aí mais insights interessantes. Salvação, eu acho que tem, mas não no curto prazo, acho que vai depender, pergunta do Adilson aqui, acho que tem muito trabalho para ser feito antes de dizermos que a Argentina vai voltar nos trilhos. Exato. Beleza, e para fechar, acho que tem essa dúvida do David aqui, né? Ele fala sobre que ele tem a Suno Premium e ele paga um valor mensal. Caso ele assina Small Caps, a mensalidade que paga no Premium fica trancada ou terei de pagar ambos juntos? Não, a Premium fica trancada e você passa a pagar a Small Caps, que é uma assinatura superior, né? Que na Small Caps você já tem acesso a Premium. Então, quando você passa para uma superior, você congela a que você está atual e paga só a superior, tá? É assim que funciona. Aí quando acabar as small caps, se volta para premium, né? Isso, exatamente. Você fica congelada, né? É isso aí. Beleza. Boa, pessoal, isso, eu acho que é isso. Falamos bastante hoje. O Rafa está de férias. A gente volta. E desculpa, falta só um último recadinho aqui, né? Pessoal, aqui tem um QR Code da Black Friday 2023 aqui na Suno. E aí faça sua inscrição, receba o convite e garanta o cupom extra de desconto e mais acesso às nossas ofertas com o bônus do ano, tá? Black Friday é bem grande aqui e costuma ser boa para quem não é assinante ou para quem já é renovar a assinatura. Então eu convido todos a dar uma olhada também nesse QR Code, que é interessante. Boa, pessoal. Acho que é isso. Macroeconomia e renda fixa tá da Suno Premium para cima. E na Start, para as outras, a gente tem Finanças Passo a Passo, que é o Rafa que escreve com conteúdo aí educacional sobre economia e mercado. E teremos novidades também na semana que vem, né? Nas próximas semanas aí a gente vai ter alguns conteúdos novos aqui pelo YouTube, então para quem já acompanha aqui,
fiquem de olho que a gente está com um novo projeto aí para saindo do forno, né? Então, que começa amanhã, hein? Um segredo aqui começa amanhã, só que a gente só vai poder divulgar mais para frente. exatamente. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Bom almoço, até mais. Valeu.